Conexão Brasília. Nova manhã. Hora da gente conversar aqui com o Diego Amorim, que já está conosco. Tudo bem, Diego? Bom dia, bem-vindo, hein? Tudo bem, Nonato? Bom dia a você, bom dia, Michele, a Ana, a todos que nos acompanham. Bom dia. Bom Hoje dia. é aquele dia mais esperado pelos nossos ouvintes. É dia de resumo musical e você já escolheu quem você vai cantarolar aqui pra gente? Hoje vai ter um pouquinho de Paula Toller e Adriana Calcanhoto, tá bom? Boa Olha! escolha. Boa escolha. Vocês Aprovado. aprovam? Ok. Fácil. Sim. Então tá bom. Então vamos lá, eu começo contando essa história toda que envolve o ex-juiz da Lava Jato, hoje senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Sérgio Moro esta semana prestou depoimento lá na Justiça Eleitoral do seu estado e existe aí uma possibilidade, a gente vem falando disso já há alguns meses, do Sérgio Moro ser cassado e perder o seu mandato de senador. E tá todo mundo em cima, igual o urubu mesmo, esperando ali já o momento certo do abate. A Michele Bolsonaro já é colocada como uma pré-candidata, ex-primeira-dama, filiada ao PL que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela quer essa vaga do Sérgio Moro no Senado lá pelo Paraná. E o PT, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, quer tentar emplacar a hoje deputada federal Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido. O PL está apostando muito na Michele Bolsonaro. Eles deram uma repaginada nela. Se o nosso ouvinte mais atento perceber, mudaram até o jeito de vestir, de falar, tem toda ali uma estratégia de imagem e de comunicação em torno da ex-primeira-dama. Hoje ela está praticamente em quase todas as propagandas partidárias do PL, estão explorando bastante a imagem da figura da ex-primeira-dama. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, marido dela, está inelegível por 8 anos. Então, para esse momento da Michele, que para onde você olha dentro do PL, você enxerga a Michele, e há algumas pessoas que ainda nem a identificam tão facilmente assim, mas eu me lembrei daquela música assim, Nonato, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, é a Michele Bolsonaro que está em todos os momentos ali. Agora, o que chama atenção nessa história é o atrito entre Jair Bolsonaro e o próprio Sérgio Moro. A gente lembra ao nosso ouvinte que o Sérgio Moro largou a magistratura, largou lá a 10ª Vara Federal de Curitiba, onde ele era juiz da Lava Jato, para virar ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Depois ele saiu, ali no iniciozinho da pandemia, saiu do governo acusando o Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal. Houve ali aquele racha. O Sérgio Moro se filiou inicialmente ao Podemos para tentar se lançar candidato à presidência da República. Foi uma grande confusão. Só sei que hoje o Sérgio Moro pode ser cassado por uma ação que foi apresentada pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. É aquilo que eu digo a você, ouvinte da Nova Brasil. Na política não tem amizade, é uma coisa de doido. Hoje você tá junto, amanhã você não tá, depois você tá de novo. Vai depender dos ventos daquele momento. Então, o Bolsonaro tá cantando pro Moro assim, ó. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada, é cada um por si, você por mim, mais nada. E aí o Moro responde pro Bolsonaro: rasgue as minhas cartas e não me procure mais assim, será melhor, meu bem. E aí eles estão se desfazendo, viu, Nonato? Moro e Bolsonaro já estão, cada um pelo seu lado mesmo, e é cada um por si, Deus por todos. Pois Tem é, uma na outra política história... é muito dinâmica, né, o Diego? Porque quem poderia imaginar isso naquele momento em que o Bolsonaro foi eleito, convidou o Sérgio Moro para ministro da Justiça, e por aí vai, né? Cochichinhos Exatamente. ouvidos nos Isso, debates isso. também, depois que já tinha acontecido Isso. tudo. Boa lembrança, Michele. Eles reatam ali na campanha, né? Porque o Moro precisava dos votos bolsonaristas no Paraná para se eleger senador. Ele participa dos debates ao lado de Jair Bolsonaro, ali sobretudo no segundo turno. E aí depois, neste ano já de 2023, tudo vira de novo com essa possibilidade do PL pegar essa vaga do Moro no Senado Federal. Outra coisa muito latente nesta semana foi a discussão aqui em Brasília em torno do orçamento de 2024. Eles que eu digo, deputados e senadores, deixam sempre para os 45 do segundo tempo, para o finalzinho do ano,
essa discussão importantíssima do orçamento, e é um momento em que a sociedade, a população, já está todo mundo pensando em 13º, em férias, em festa da firma, não é? Já está todo mundo curtindo, e eles estão ali se preocupando com uma coisa que é talvez a mais importante, que é como o nosso dinheiro vai ser usado no ano seguinte. E nesta discussão específica desse ano do orçamento de 2024, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, junto com toda a sua trupe ali, tem o Danilo Forte, que é o relator da LDO, deputado federal pelo Ceará, eles estão de olho cada vez mais no controle do orçamento, aquilo que a gente também vem falando para o nosso ouvinte aqui, né? A Câmara dos Deputados, o Congresso, capturou parte da administração desse orçamento público. Eles estão querendo, por exemplo, colocar como impositivas, as emendas impositivas, que são aquelas que precisam ser liberadas, que o governo não tem escolha, tem que liberar essa grana, eles querem colocar no orçamento do ano que vem que essas emendas já tenham o seu empenho, ou seja, já tenham o seu dinheiro garantido e reservado durante o primeiro semestre do ano que vem. Isso é tudo coisa do Arthur Lira, que está querendo garantir esse dinheiro logo. A gente lembra que é muito importante esse dinheiro das emendas na cabeça dos parlamentares no ano que vem, sobretudo, porque é ano de eleição municipal, é onde eles abastecem ali as chamadas bases eleitorais deles. E além disso, querem garantir 11 bilhões para o chamado orçamento secreto, que acabou, mas não acabou. Outro dia eu explico ainda melhor para o nosso ouvinte essa história do orçamento secreto, porque eles mudaram de nome, deram um jeitinho, o Supremo Tribunal Federal entrou na história, mas continua sendo uma espécie de orçamento onde a gente não consegue ter o controle e alcançar a transparência da aplicação desses recursos. Então, o Lula está cantando para o Arthur Lira o seguinte: olha, Lira, o Lula deve estar falando para o Lira, né? Lira, eu já te dei os ministérios que você queria, eu já te dei espaço que você queria, e agora no final do ano você quer mais dinheiro para o ano que vem. E aí o Lula canta assim, ó, Nonato: você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. E aí o Arthur Lira responde pro Lula com ironia: não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Porque o Arthur Lira não é do Lula, foi do Bolsonaro, é do Lula. Daqui a pouco vem outro e ele vai ser de quem for, porque o Lira é um marinheiro, ele tem um amor em cada porto. O Arthur Lira é assim que trabalha a política do Centrão. A gente vai caminhando para o fim. Essa semana teve um outro assunto muito latente também, que é essa tensão aqui pertinho da gente, entre a Venezuela e a Guiana. Tem ali uma tensão muito grande de possibilidade de guerra. Vocês trouxeram esse assunto agora no Essencial para o nosso ouvinte. Os Estados Unidos também já entraram na jogada, fazendo exercícios militares ali na Guiana. E o presidente Lula finalmente fez uma declaração um pouco mais condizente com aquilo que ele se propõe, que é ser um pacificador e buscar a paz e tudo mais. Ele disse que não é o momento de se ter uma guerra aqui na América do Sul. Não tem nenhum momento para se ter uma guerra, né? Mas o presidente Lula disse que agora não é o momento para isso. Só que tem muita gente dentro do campo da esquerda. Eu até ouvi ontem, para a gente fazer essa coluna hoje, uma ex-liderança. Ele não tem mais hoje mandato, mas ele é ex-presidente de um considerável partido progressista aqui no Brasil. E ele me disse o seguinte: olha, Diego, Lula, eu já disse isso a você e repito, o Lula tem que parar com essa fixação que ele tem com o Maduro. A gente lembra ao nosso ouvinte que o Maduro esteve aqui em Brasília, o Lula estendeu o tapete vermelho literalmente para ele. Já chegou a dizer que a Venezuela não é uma ditadura. Vá perguntar isso para os venezuelanos se eles concordam ou não, mas fato é que dentro do próprio campo da esquerda há quem critique essa postura do presidente Lula em relação à Venezuela. Então porque dizem que é uma fixação, seus olhos no retrato, fixação, minha assombração. Maduro é como se fosse uma assombração para o PT, para o Lula, e a gente sabe os motivos disso, né? Os fatos se revelaram nos últimos anos, o PT acabou financiando campanhas eleitorais na Venezuela, goste ou não da Lava Jato, com erros e com acertos, ela trouxe essas informações à tona, e o que dizem é o seguinte: o presidente Lula fala o que dá na telha. Nisso ele e o Bolsonaro são muito parecidos, como todos os políticos, falam que dá na telha e depois ele vai ajustando o discurso a depender das crises e das repercussões negativas. Mas no caso do Maduro,
O que dizem aqui em Brasília é que o presidente Lula tem que parar com isso, tem que romper, tem que parar de ficar estendendo tapete vermelho no sentido literal e no sentido figurativo para o Nicolás Maduro. Para ele não cometer um erro um atrás do outro em relação a isso, e aí só mudar depois que ele percebe que está errando. É aquela música que eu me lembrei também, que é assim, ó: vou errando enquanto o tempo me deixar, errando enquanto... Ele vai errando, aí na hora que o tempo, que as condições políticas falam para ele, Lula, você está errando, aí ele tenta ajustar o discurso. Para concluir, Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal, está rodando os gabinetes aqui de Brasília, sobretudo no Senado Federal, para garantir o apoio. Ele que precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado para chegar ao Supremo. E eu digo o seguinte para você, ouvinte da Nova Brasil FM. Essas reuniões prévias antes da sabatina, lá no Senado Federal, são mais importantes do que a própria sabatina. É ali que ele vai garantir o voto do senador. E eles são camaleões, viu, Nonato e Michele? Eles, em cada gabinete que entram, esses candidatos, eles fazem um discurso próprio. Eu me lembro do Augusto Aras, quando foi candidato à Procuradoria-Geral da República, quando ele entrava nos gabinetes dos senadores petistas, ele falava mal da Lava Jato. Quando ele entrava nos gabinetes da oposição, ele falava bem da Lava Jato. Ele ia ali ajustando o discurso em cada gabinete, e o Flávio Dino não deve estar fazendo diferente. É uma conversa que tem que ser muito mais amistosa e quase pessoal para você garantir o voto ali daquele senador do que falar dos compromissos que você vai ter quando você chegar ao Supremo. Então eu imagino o Flávio Dino chegando em cada gabinete desse e cantando assim, ó: como vai você? Eu preciso saber da sua vida, peço alguém para me contar sobre os seus dias. E aí ele vai ali conversando, se soltando e fazendo essa amizade com esses senadores que eles vão precisar muito. Falta mandar um não sei se gosta mais de mim ou de você. É isso aí. Com isso a gente finaliza o nosso resumo musical da semana. Muito bem, muito bem. Tava inspirado hoje o Diego, hein? Rapidinho, eu tenho o quê? Uns 30 segundos, Mi? Não, quando você quiser. Quando você quiser, você tá chegando agora. Deixa já começar a podar daqui a pouco. Ô, Diego. Não, e já chegou cantarolando, viu, Michele? Nonato fez uma segunda voz boa aí, hein? Tá todo saidinho, todo saidinho. Eu conversei Como se a voz dele fosse bonita, né? Vamos combinar. Eu conversei com um parlamentar essa semana e ele dizia: a chance do Flávio Dino ser barrado até existe, mas é quase impossível. Porque seria algo inédito, né, Diego? Então acho que é o que você falou. Ele vai chegar no Como Vai Você e vai angariando votos, né? É isso aí, Nonato. A gente teve um caso lá atrás, Barata Ribeiro foi negado pelos senadores, mas muitos e muitos anos atrás, Barata Ribeiro que virou nome de rua até em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas assim, é praticamente impossível. Quando eles fazem essa indicação para um cargo como esse, eles já têm a garantia desses votos, viu, Nonato? O Ciro Gomes deu um tapa na cara de uma pessoa essa semana, que também, lá no Ceará, em Fortaleza. E aí eu tinha pensado numa música, só que eu falei, não vou levar não, mas agora já era, viu, Michele? Porque não é MPB, é um axézão das antigas que eu cantava ótimo. Quando eu era adolescente. Se o RH não me ligar depois dessa música, tá tudo bem, viu? Mas era uma música assim, ó. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo? Então tá bom. Da firma, tá todo mundo dormindo. Quando eu vi o Ciro Gomes dando aquele tapa na cara daquele cara, a gente até tratou disso essa semana aqui na coluna, eu me lembrei de um axézão que era assim, Michele, deixa eu ver se você é da minha época, era tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, isso aí. Faltou a dancinha, não tem dancinha? Hoje não, fica pra semana que vem. Não, hein? Diego, obrigado, viu, pela participação hoje aqui, pela sua coluna com esse resumo musical da semana, que eu tô conhecendo hoje, tô adorando. É isso, é o único do rádio brasileiro. Vou fazer segunda voz também. Vai. Ficou boa a dupla. Sexta-feira que vem nós estamos juntos de novo. Um abraço, até segunda, bom fim de semana, hein? Pra gente, até segunda. Valeu, Diego.